Queridos, graça e paz, amém? Bom dia, muito bom ver você aqui pela essa manhã, para mais um tempo da gente poder refletir na palavra, a gente pensar em alguma coisa que Deus tem nos direcionado nesse tempo. Quantos estiveram aqui domingo passado pela manhã participando do nosso treinamento Casa de Paz? Levanta a sua mão bem alto. Beleza, bastante pessoas. Quantos não tiveram? Levanta a sua mão rapidinho. Ok. Quantos estão interessados em participar? Pastor, eu não pude vir, mas eu quero participar, eu quero ganhar alguém para Jesus. Queria que você levantasse a sua mão, por favor. Então, vocês que levantaram a mão de vocês, depois da celebração, vocês me procurem, a mim ou qualquer outro pastor, para você pegar um material, uma apostila, porque você lendo aquela apostila, você vai entender de forma bem clara qual é a proposta da Casa de Paz. Ali estão todas as orientações e a gente vai estar falando. Se você que levantou a mão participa de uma célula, seu líder de célula vai te orientar e você vai então caminhar. Nós temos muita gente envolvida em Casa de Paz. Essa semana meu coração se alegrou, porque eu ouvi muitos irmãos dizendo: pastor, já tem minha Casa de Paz. Tem irmãos aí que já encontrou não apenas uma Casa de Paz, mas muitos filhos da paz. Por exemplo, tem uma irmã da nossa igreja que tem uma confecção, e ela fez o convite às pessoas sem igreja, que são 5 pessoas. Ela fez o convite e as pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. Então, uma vez por semana, durante 7 semanas, ela vai parar o trabalho. Eles vão embora às 17 horas, ela vai parar às 16 horas, e 16 às 17 horas vai ter um encontro de Casa de Paz lá no ambiente de trabalho dela. Então, ela já até escolheu aqui algumas pessoas que vão estar aplicando o estudo com essas pessoas sem igreja. Queridos, isso é maravilhoso. Por exemplo, lá na nossa Casa de Paz, onde a gente vai começar, nós temos ali 4 pessoas não crentes. Então vai ser uma casa com 4 filhos da paz. Então, queridos, não deixe, você que vai encontrar o seu filho da paz, não deixe de pegar a sua ficha de cadastro. Então você ore, vá na casa da pessoa, convide ela, coloque seus dados, coloque o dado da pessoa que vai te auxiliar e também coloque os dados do seu filho da paz. Foi isso que o pastor orientou. Se você tem mais de um filho da paz, você tem que pegar mais de uma ficha. Eu tenho 4, então vou ter que levar 4 fichas e vou preencher o cadastro dessas pessoas essa semana. Nós cremos que Deus vai abençoar por demais a nossa vida nesse tempo. Nós estamos pregando uma série de mensagens que o tema dela é corra. Domingo passado à noite, pastor Vicente pregou sobre corra para ver vidas transformadas. E hoje pela manhã nós vamos trabalhar a segunda mensagem: corra para espalhar as boas notícias. Vivemos um tempo de fato de má notícias. Nós abrimos as nossas redes sociais e o que a gente encontra é só má notícia. A gente para sentar em frente de uma TV para assistir a reportagem e a coisa que a gente mais ouve é má notícia. Você anda pelas ruas, você só ouve má notícia. Você está no seu trabalho, você só ouve má notícia. Então é um tempo, queridos, que a gente precisa mudar essa realidade, mudar essa cultura. A gente precisa de fato nos posicionar como igreja, como servos de Deus, para trocar o ambiente. O ambiente que a gente vive hoje na nossa sociedade e no nosso tempo é um ambiente de má notícias. Isso tem desanimado a nossa vida. Isso tem trazido medo para o nosso coração. Isso tem trazido angústia para as pessoas, para as famílias.
A gente tem vivido um tempo em que a nossa paz ela tem sido roubada. Então, queridos, este é o melhor momento, essa é a oportunidade da igreja, essa é a oportunidade minha e sua, para que a gente possa mudar o ambiente, mudar a realidade, mudar esse contexto em que nós estamos vivendo, através das boas notícias do Evangelho de Cristo Jesus. Atos capítulo 8, verso 35, a Bíblia diz aqui: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Filipe anunciou as boas novas de Jesus para quem? Para um eunuco, para um homem que estava tendo contato com as Escrituras sagradas, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo, que era uma parte do livro de Isaías. Então o Espírito Santo ministrou o coração de Filipe e levou Filipe a encontrar o seu filho da paz. Filipe se deslocou até onde esse homem estava, e ali naquele momento ele anunciou as boas novas de Jesus à vida daquele eunuco. Um outro texto que a gente também vai ler nessa manhã é Romanos capítulo 10, verso 14 e 15. A pergunta é a seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés que anunciam as boas novas. Amém? Queridos, eu e você fomos feitos para uma missão. Pastor, qual é a minha missão? O que eu tenho para fazer aqui nessa terra? O que Jesus ele me chamou para fazer? A sua missão, a minha missão, a missão da igreja de Jesus na terra é espalhar as boas notícias do Evangelho da graça de Jesus. Deus está atuando no mundo. Apesar desse momento tão difícil que a gente está enfrentando, apesar do crescente número da violência, da maldade, da imoralidade e de tantas coisas ruins nesse tempo, parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está trabalhando. Quem pensa assim, queridos, está enganado. Deus ele está trabalhando, Deus ele está atuando no mundo, e Deus ele quer que a igreja e os cristãos nesse tempo se junte a Ele nessa tarefa, nesse trabalho. E a nossa missão é o nosso serviço junto àquelas pessoas que ainda não creem em Jesus, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que ainda não receberam Jesus como seu Salvador e Senhor. E por isso ser cristão implica em ser enviado ao mundo como representante do Evangelho, do reino de Deus, da graça de Jesus Cristo. Cada um de nós somos enviados, cada um de nós somos representantes de Cristo Jesus, do reino de Deus aqui na terra. Queridos, nós fomos chamados por Deus para influenciar o lugar que Deus nos colocou. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós temos a maior mensagem dentro de nós. Nós temos a vida de Cristo Jesus dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então, com isso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa vida, ela tem um potencial extraordinário para influenciar, para abençoar e para mudar a realidade que Deus nos inseriu. Então, queridos, como representantes de Cristo Jesus na terra, nós temos uma missão a cumprir. O próprio Jesus, ele deixou essa missão registrada quando ele disse o seguinte: do mesmo modo que me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo.
O apóstolo Paulo, ele sabia que ele precisava correr para espalhar as boas notícias. Era a sua missão de vida. Por isso mesmo ele fez a seguinte declaração lá em Atos capítulo 20, verso 24, quando ele disse: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Para o apóstolo Paulo não tinha tanta importância outras coisas. Para o apóstolo Paulo, o que era mais importante era ele cumprir essa missão. Para ele espalhar as boas novas, era a coisa mais importante que ele tinha para fazer. O trabalho que Jesus havia dado a ele, ele julgava como a coisa mais importante para a vida dele. Queridos, a missão de Jesus na terra agora é a nossa missão. A missão de Jesus na terra agora é a missão da sua igreja. O corpo dele está aqui neste mundo, através da igreja, para cumprir, dar continuidade àquilo que o próprio Jesus, ele começou entre nós. Nós somos os mensageiros de Deus para espalharmos as boas notícias a respeito do seu amor, do seu propósito, de tudo aquilo que Deus tem para essa humanidade. Por isso que a gente não tem tempo para perder. Não há tempo a perder, a gente precisa correr, a gente precisa acelerar. O mundo está em crise, as pessoas estão em crise. Constantemente, queridos, nós temos alguns vizinhos, e tem uma vizinha nossa, que constantemente ela faz contato com a Mônica, porque ela está em crise. Ela está vivendo dias sem paz, ela está vivendo dias sem esperança. Ela está vivendo dias onde ela precisa de algo muito mais forte, maior, para mudar a realidade do seu coração, para mudar a realidade da sua vida. E a gente que tem a mensagem, a gente precisa correr. A gente precisa dizer para esse tipo de gente, de pessoas, que nem tudo está perdido, que ainda mudar a realidade da vida dela, mudar a realidade da sua casa, mudar a realidade da sua família. Está na hora, queridos, da gente acelerar e correr para pregar o Evangelho, para apresentar Cristo Jesus, para mostrar a essas pessoas que ainda há esperança. Cumprir a nossa missão na terra, correndo para espalhar as boas notícias, é parte essencial para que a gente possa viver uma vida que glorifique ao nome do nosso Deus. A nossa vida foi criada por Deus para viver para a sua glória. Pastor, por que eu preciso correr para espalhar as boas notícias? Eu quero olhar aqui alguns versos da Bíblia e tentar responder a você por que a gente precisa correr, apressar os nossos pés, ter mais velocidade, ganhar mais pessoas, alcançar aqueles que estão tão próximos da gente. A Bíblia responde isso para nós. Eu aprendo com a palavra de Deus que correr para espalhar as boas notícias é obedecer à missão dada por Jesus. Queridos, cada um de nós que estamos aqui somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus, e devemos então continuar a obra que Jesus começou. É interessante, queridos, que na grande comissão Jesus, ele disse algo importantíssimo para os seus discípulos. Ele disse assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus deixou uma ordem muito clara para aqueles que são seus discípulos.
E como igreja de Jesus nesse tempo, nós somos enviados a fazer discípulos de todas as nações. Nós somos enviados por Cristo Jesus para fazer discípulos em todos os lugares. Jesus nos chamou para fazer discípulos neste bairro. Jesus nos chamou para fazer discípulo nessa cidade. Jesus nos chamou para fazer discípulos no ambiente onde a gente trabalha. Jesus nos chamou para fazer discípulos na nossa casa. Jesus nos chamou para fazer discípulos na nossa faculdade. Jesus nos chamou para fazer discípulos nas ruas desse bairro. Queridos, isso então para nós implica em adotar o padrão de Jesus para a nossa vida e para a obra missionária. Jesus não nos chamou apenas para ir a Ele e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer, uma vida abundante, mas Jesus também nos chamou para ir por Ele. Por isso que nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra e não podemos perder a oportunidade de espalhar as boas novas da graça dele. Queridos, a gente precisa voltar a se apaixonar por aquilo que apaixona o coração de Deus. Pastor, o que Deus é apaixonado? Deus é apaixonado por gente. Deus é apaixonado por pessoas. Deus é apaixonado por aquele seu familiar que ainda não teve uma experiência com Jesus. Por isso, queridos, que a incumbência de fazer discípulos foi dada a todos os seguidores de Jesus. Não somente a pastores, a missionários. Cada um de nós temos uma responsabilidade, temos uma missão. A tarefa é de todos, e não há como realizar a tarefa de Jesus, que Jesus nos deixou, se não corrermos para espalhar as boas notícias. Esse é o nosso compromisso com Jesus, e não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus aqui na grande comissão não é a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, a sua missão é obrigatória. E desprezar a grande comissão é um ato de desobediência. Por isso, correr para espalhar as boas notícias é algo urgente, é algo de suma importância, é algo que vai gerar transformação, que vai mudar a vida das pessoas, que vai fazer com que o Evangelho de Cristo Jesus chegue naquela casa e leve a paz de Jesus para dentro daquele lar. Talvez você não esteja ciente de que Deus o responsabiliza pelas pessoas sem igreja que vivem ao seu redor. Mas olha só o que diz aqui a Bíblia em Ezequiel capítulo 3, verso 18. A Bíblia diz assim, você deve adverti-los para que eles possam viver. Se você não falar, não advertir os ímpios e a parar de praticar o mal, eles morrerão em seus pecados, mas eu colocarei sobre vocês a responsabilidade pela morte deles. É importante que você e eu entendamos uma coisa. Talvez você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. E a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. É de forma obediente correr para espalhar as boas notícias de salvação. Por isso é que nós estamos usando a estratégia de Casa de Paz. Porque, queridos, Casa de Paz é uma oportunidade para obedecer à missão dada por Jesus. A Casa de Paz é uma resposta de cada cristão, da igreja de Jesus, a grande comissão que Jesus deixou para que cada discípulo dele venha obedecer. Se você não tem compartilhado o evangelho de Jesus com ninguém, se você não tem ganhado ninguém com seu testemunho, existe alguma coisa de errado e que a gente precisa avaliar. Se ao invés de você atrair as pessoas para o evangelho de Jesus com o seu modo de viver, você está afastando, tem alguma coisa de errado e que precisa ser avaliada. Então corra para espalhar
as boas notícias. Porque assim eu e você vamos estar obedecendo a missão que Jesus deixou para cada um de nós. Segunda coisa que nós aprendemos na Bíblia é que correr para espalhar as boas notícias é um privilégio formidável. Embora seja uma honra, uma responsabilidade pregar o Evangelho, correr para espalhar as boas notícias, também é uma incrível honra poder servir a Deus servindo as pessoas. Ser usado por Deus para falar da salvação através de Jesus é um privilégio grande demais. É algo que a gente deve encarar como honra, como um privilégio de fato formidável. Queridos, os anjos gostariam de ter o privilégio que a gente tem, mas eles não podem. Essa comissão, essa missão foi dada a nós, seguidores de Cristo Jesus. Deus olhou do céu para cada um de nós e nos comissionou, nos responsabilizou, nos deu essa honra, esse privilégio de poder falar de Jesus para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele disse: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele, se reconcilie com ele. Queridos, a nossa missão de vida, ela envolve dois grandes privilégios. O primeiro privilégio é ser parceiro de Deus no avanço do seu reino, é trabalhar com Deus, é ser útil para Deus, é saber que Deus, ele pode me usar a despeito de mim mesmo, a despeito da minha capacidade, a despeito do meu conhecimento. Deus, ele pode usar cada um de nós. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não consigo pronunciar as palavras direito. Não tem problema não, porque se a sua vida estiver em Cristo e você tiver um testemunho zeloso, você vai ganhar as pessoas sem precisar abrir a boca. Então, queridos, isso é um privilégio para nós, ser usado por Deus a despeito de quem nós somos. Na obra de pregação, de compartilhar o Evangelho, não importa, entre aspas, tanto quem nós somos. O mais importante é quem Deus é na nossa vida. Se a gente carrega a identidade de filho, é isso aí que vai fazer toda a diferença. Então é um privilégio trabalhar para Deus e também representá-lo aqui nessa terra. Nós somos parceiros de Deus na construção do seu reino, e isso deve nos motivar, isso deve alegrar o nosso coração. Jesus assegurou, queridos, a nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos o seu Espírito e então nos tornou seus representantes no mundo. Paulo nos chama de colaboradores e diz que nós somos companheiros de trabalho no serviço a Deus. Ele diz aqui na palavra, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar de lado as suas diferenças, a entrar no trabalho de Deus e a fazer as coisas corretas entre eles. Estamos falando por Cristo agora. Tornem-se amigos de Deus. Não podemos desprezar o nosso chamado. Não podemos desprezar aquilo que Deus nos chamou para espalhar. Nenhum de nós somos chamados para espalhar enfermidade. Nenhum de nós somos chamados para espalhar maledicência. Nenhum de nós somos chamados por Deus para espalhar coisas que não edificam, que não curam, que não salvam. Eu e você fomos chamados para espalhar as boas novas da graça de Deus. E a gente não pode desprezar esse privilégio, essa oportunidade de ser um colaborador de Deus na construção do seu reino. Ele sempre nos honrará. Por isso, corra para espalhar as boas notícias, pois esse é um privilégio que você não pode
transferir para outra pessoa. Você não pode pedir ninguém para ir no seu lugar, porque aquela pessoa ela já tem a missão dela, como você tem a sua missão. Como você tem o seu chamado específico para levar as boas novas de Jesus a outras pessoas. E queridos, é interessante que todos nós somos diferentes. Nem todos nós que estamos aqui conseguimos, por exemplo, evangelizar um traficante. Mas eu conheço pessoas aqui que já trabalham com o pessoal do tráfico. Né, Lucas? Lucas, fica de pé aí. Esse menino é uma bênção. Mas ele sente que o chamado dele é só para essa área. Eu falei assim, meu filho, vai embaixo. Não perde a oportunidade de compartilhar do Evangelho. Se sente bem compartilhando do Evangelho com pessoas que estão envolvidas no tráfico. Agora, nem todos aqui têm a mesma chamada dele. Talvez a sua chamada não seja para evangelizar alguém do tráfico, mas seja para evangelizar uma dona de casa. Coisa que talvez ele não vai conseguir fazer. Porque nós somos diferentes, mas a missão é a mesma. Jesus nos chamou, e isso deve ser encarado por nós como um privilégio, como uma honra. Não para nos colocar numa posição elevada, mas para honrar e glorificar o nome daquele que está elevado sobre nós, que é a pessoa de Deus. Então, casa de paz, queridos, é um privilégio formidável. Eu estou vibrando. Eu estou apaixonado por isso. Inclusive, as pessoas que nós vamos fazer casa de paz foram visitar a nossa casa essa semana. Foram lá em casa. Um dia desse à noite, eu falei assim, meu Deus, que peixinho bom, já está vindo até para o nosso aquário. Fica nadando nessas águas aqui mesmo. Daqui um pouquinho nós vamos passar vocês pelas águas lá batismais da igreja. Que coisa linda, irmãos. Estou contando as horas. Estou contando dia 6 de agosto, que vai ser o culto do envio. Nós vamos ungir todos os semeadores da paz, para a gente sair e começar a pregar o Evangelho para os nossos filhos da paz. Então, queridos, casa de paz é um privilégio formidável, dado por Deus para que eu e você cumpramos a nossa missão de vida. Terceira coisa que eu aprendo com a Bíblia, correr para espalhar as boas notícias tem um alcance eterno. É interessante, queridos, que a sua missão fará diferença no destino eterno de outras pessoas. Logo, a sua missão é mais importante que qualquer emprego, qualquer realização pessoal que você tenha ou objetivo que você possa alcançar durante a sua breve vida aqui na terra. Aquilo que nós estamos construindo aqui não vai acabar, vai durar para sempre. Porque o alcance das coisas espirituais não é um alcance passageiro, não é um alcance que acaba amanhã, é algo que dura para sempre. As consequências de você correr para espalhar as boas notícias irão durar para sempre. Nada que você faça pode ser mais importante do que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. A Bíblia diz aqui o seguinte: todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas que nos foram entregues por aquele que nos enviou. O Evangelho de João está dizendo que a gente precisa correr de forma rápida para cumprir a tarefa que nos foi confiada, que nos foi entregue por aquele que nos enviou. Por quê, pastor? Porque resta pouco tempo antes que caia a noite e o trabalho não chegue ao fim. Não podemos perder tempo. A vida é uma contagem regressiva. Não deixe as oportunidades passarem. Corra para espalhar as boas notícias. Como é que você tem cuidado da sua vida? Como você tem gastado o seu tempo? Você tem investido o tempo que Deus tem te dado
para fazer a coisa mais importante dessa vida? Você tem investido o seu tempo para ganhar gente para Jesus? Cuidado, pois se você não fizer a sua parte agora, e talvez quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos orienta: aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. A maldade desse tempo tem ceifado a vida de muitas pessoas que poderiam ser alcançadas pela poderosa mensagem que somente a igreja de Jesus tem, que somente eu e você possuímos. Muita gente tem sido ceifada. Então não espere mais a ceifa. Não espere que pessoas que Deus ama sejam retiradas dessa terra sem ouvir da sua boca a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário pela vida delas. William James disse o seguinte: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que se sobreviva a ela. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Todo o resto terminará. É por isso que devemos correr para espalhar as boas notícias. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos deu na terra, teremos desperdiçado a vida que Deus nos deu para vivermos e estaremos comprometendo o destino eterno de muitas pessoas. Paulo, ele reconheceu essa verdade quando disse: a minha vida não tem nenhum valor a menos que eu a use para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor. Para Paulo, a vida dele só valia a pena se ele depositasse essa vida em coisas que valiam a pena. Se ele depositasse a vida dele para realizar a obra que foi confiada a ele por Cristo Jesus. E que obra era essa, pastor? Ele termina aqui dizendo, a obra de contar aos outros as boas novas sobre a maravilhosa bondade e sobre o amor de Deus. Existem pessoas neste planeta que somente você poderá alcançar em virtude de onde você vive e do que Deus o fez para ser. Estava conversando com o Glauber ontem, Robinho. O Glauber está disputando o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo lá em Minas Gerais. E eu fiz questão de relembrar a ele o seguinte: meu filho, você tem uma das melhores oportunidades que eu não tenho, de pregar o Evangelho de Cristo Jesus para pessoas que eu não consigo alcançar. Então eu fiz ele entender que o ser jogador de futebol é apenas um disfarce para ele, porque o propósito da vida dele é ser um missionário pelos campos. E eu disse aí, meu filho, você está cruzando com um monte de meninos, hoje você vai jogar contra o Santos. E disse para ele, não perca a oportunidade, meu irmão, de falar do amor de Cristo Jesus para esses meninos que você tem contato. Então, queridos, quando a gente entende isso, quando a gente entende que existe pessoas neste mundo que somente a gente pode alcançar em virtude da onde a gente vive, em virtude do lugar que Deus nos levou para atuar, a gente começa então a espalhar as boas novas. Se ao menos uma pessoa for para o céu por causa da mensagem que você prega, sua vida terá sido relevante para a eternidade. Por isso, corra, apresse, valorize o que de fato é real, é importante e compartilhe o Evangelho da graça de Jesus. Casa de Paz é uma oportunidade incrível para que as pessoas possam escolher o seu destino eterno ao lado da pessoa certa que é Cristo Jesus. Queridos, eu precisei de um momento frustrante na minha vida, há muitos anos atrás, para que eu despertasse isso no meu coração.
Eu já contei isso aqui para alguns, mas alguns não sabem. Quando a gente estudava no seminário, eu e um outro companheiro, que hoje é pastor da segunda igreja batista em Arraial do Cabo, pastor Marcos Magalhães, nós subíamos aqui todos os dias pela subestação. E quando a gente chegava no Vila 3 ali, o Espírito Santo sempre nos incomodava, porque tinha um homem sentado na pedra. Aquele homem vivia ali todos os dias, sentado naquela pedra, e o Espírito Santo falava assim, ó, pare e fale do meu amor para ele. Só que a gente saía e ia conversando, e a gente passava, e quando a gente passava, já estava quase chegando lá na igreja, e falou, caramba, esquecemos de falar do amor de Jesus para aquele homem da pedra. E gente, sempre acontecia isso. A gente saía daqui do Jardim Catarina com o desejo, ó, quando nós passarmos lá, mas outros assuntos da vida tirava aquilo que era principal. Teve um dia que a gente falou assim, a gente não conversa sobre nada, para que a gente não perca a oportunidade. E naquele dia, irmãos, quando a gente passou lá, aquele homem não estava na pedra. Eu falei, Marcos, amanhã a gente mantém o foco. No dia seguinte, aquele homem não estava na pedra. No terceiro dia, aquele homem não estava na pedra. Depois de aproximadamente 2 anos, aquele homem sumiu daquela pedra. Quantos homens sentados na pedra, você e eu, cruzamos com eles todos os dias? O homem da pedra pode ser o seu amigo de trabalho. O homem da pedra pode ser alguém da sua família. O homem da pedra pode ser alguém da sua faculdade. O homem da pedra pode ser o seu vizinho. Irmãos, não faça como eu fiz. Não permita que outras coisas se tornem importantes diante daquilo que é mais importante. Não permita que os homens que estão sentados na pedra sumam dali, sem que pelo menos a mensagem do Evangelho de Jesus seja pregada a cada um deles. Para terminar, queridos, eu aprendo com a Bíblia, corra para espalhar as boas notícias. Correr para espalhar as boas notícias é contar a melhor coisa para as pessoas. E o que é a melhor coisa para as pessoas que a gente deve contar? É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos? Porque Deus... Queridos, contar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por alguém. Dar dinheiro a alguém para esse plano aqui é bom. Dar outras coisas para esse plano aqui até que é bom. Mas tem prazo de validade. Termina aqui mesmo. Então, queridos, a melhor coisa que a gente pode dar a alguém é fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa obter em Cristo Jesus uma vida que não acaba, uma vida que dura para sempre. Não importa quantas pessoas pareçam estar felizes e bem-sucedidas na vida sem Cristo, elas estão destinadas à separação eterna de Deus. Por isso, Jesus é o único caminho, verdade e vida. Jesus é a única esperança. Jesus é o motivo da nossa alegria, do nosso louvor. Sendo assim, corra para contar a melhor notícia do mundo para as pessoas. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 3,16, Atos 4,12, tantos outros versos da Bíblia, é a mensagem que Deus quer que a gente pregue, é a melhor coisa que a gente pode dizer para alguém. Não podemos negligenciá-lo. Pensa comigo. No livro Uma Vida com Propósito, pastor Rick,
Ele disse o seguinte: se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior será guardar segredo sobre o caminho para o perdão dos pecados, o caminho da paz e da vida eterna. A melhor coisa que você pode fazer para alguém é contar às pessoas o plano de Deus para as suas vidas. Por isso, corra para espalhar as boas notícias para todas as pessoas. Por isso que Casa de Paz é a chance que você tem de contar a respeito da melhor coisa do mundo para a vida das pessoas. Quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que estão próximo de você possam conhecer o Evangelho? O que você está disposto a fazer para que essas pessoas elas venham conhecer o Evangelho? O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Essa série de mensagens, Corra, é uma sugestão. A gente está querendo sugerir a você, para você correr o mais rápido que você puder, para que você possa espalhar as boas notícias da salvação. Seu campo missionário é o lugar que Deus colocou. Dentro de casa pode ser o seu campo missionário. Mas para você ser um instrumento de Deus, para mudar a sua família, você precisa mudar. Você precisa primeiro permitir que essa mensagem que você vai pregar, primeiro ela transforme a sua vida. Porque tem crentes, queridos, que ao invés de atrair seus familiares, acabam espalhando ainda mais. É por isso que há muitas famílias que não se convertem. É por isso que muitas famílias, elas olham para o nosso comportamento, para o nosso estilo de vida, e não veem em nós o brilho de Cristo Jesus, e acabam dizendo, para ser cristão igual eles, o mundo está muito melhor. Porque o que eles fazem, o mundo está fazendo. Aí a gente não ganha, a gente não consegue. Não é desculpa não, irmãos. Tem muita gente usando a frase santo de casa não faz milagre. Não acredito nisso não. Porque tem muito santo de casa aí que tem um testemunho excelente e que está trazendo a família toda para Cristo Jesus. Ontem eu almocei com uma família da igreja e eu fiquei impressionado com o testemunho deles e a forma como eles estão trazendo sua família para Cristo Jesus. Meu Deus, eu já disse, a Casa de Paz está acontecendo antes de começar. Seu campo missionário está ao seu redor, está perto de você. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. A Bíblia diz: aproveitem ao máximo das suas oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com Ele. Será que alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém alcançará a salvação em Jesus através do seu testemunho de vida? Corra. Faça que nem a irmã Osana aqui da igreja. Corra. Corra para espalhar as boas notícias, pois essa é a sua missão de vida. Nós aprendemos que correr para espalhar as boas notícias é obedecer à missão dada por Jesus. É um privilégio formidável.
tem um alcance eterno, e é contar as melhores coisas para as pessoas. Se o mundo só traz má notícia, notícias de dores, tristezas, decepções, desânimos, Jesus tem uma notícia de esperança, de salvação para cada pessoa, em cada lugar. Nós vamos cantar uma canção e você vai adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor nesse lugar. Você vai abrir seu coração. Você vai declarar essa canção como a sua oração nessa manhã.